pergunta, eu li a sua dissertação, você fala um pouquinho sobre a questão das mulheres rio-pretanas. Você fala um pouquinho pra gente sobre o que foi o Cine Antártica? Bom, aí você tem... Quem não conhece essa história se assusta. Né? Cassino Antártica, né? Sim. Quem não conhece essa história se assusta. No começo dos anos 2000, o meu falecido orientador do mestrado, o professor José Evaldo de Melo Doim, ele foi chamado pela Folha de São Paulo, se não estiver equivocado, para apresentar um conceito que ele ali entronizava, né? Um conceito chamado Belle Époque caipira. Esse conceito eu particularmente não utilizo mais e não vejo com as mesmas cores que via no começo dos anos 2000. Muitas pesquisas vieram para negociar com isso, mas foi um conceito que o Evaldo criou ao perceber o susto que foi, né, olhar para uma cidade como Ribeirão Preto e ver estruturas, templos de civilização para além das escolas, dos teatros, né, fontes luminosas, parques públicos, coisas assustadoras. O Evaldo lembra de um fato curioso: Ribeirão Preto recebia teatros, óperas europeias. Eles desciam no Porto de Santos, pegavam um trem, iam para Ribeirão Preto, para depois ir até a capital, fazer as suas aparições, suas demonstrações artísticas, né? E aí voltar para a Europa. Até por uma questão logística interessante, né? Vai para o interior para ir voltando e ir embora, né? O impacto político-econômico que a região tinha no contexto. Havia aqui uma belle époque. Tomaram café na Champs-Élysées, né? Viveram um grande amor em Paris. Essas coisas que a gente costuma ver da belle époque parisiense eram reproduzidas ao seu modo e meio. Todas as limitações caipiras na região a qual eu me refiro. E mais do que isso, o professor José Evaldo, muito genial, havia lido, e ele cita isso, uma obra chamada Belle Époque Tropical, né, de um autor de nome Geoffrey Meadow, se eu não estiver equivocado. E ele toma, né, essa genial mudança da Belle Époque Tropical, claro, né, para a Belle Époque Caipira. Outros já tinham também feito Belle Époque da borracha, né, outros aspectos aí, né, isso não é único, né, não é exclusivo dele. Mas eu digo a você que tem uma cena que é, para mim, bem sedutora, né, desse período. Quem escreve é um memorialista local chamado Rubens Sion. O texto dele, História de Ribeirão Preto, diz assim: existia um cassino que era organizado na parte da tarde como matinês para a família, né, as grandes famílias ribeirão-pretanas, mas com as mulheres e os filhos, shows, espetáculos familiares. Mas no período da noite não se podia ir, claro, se não fossem os homens dessa elite local. Então, muitos deles, grandes e poderosos cafeicultores, entravam, se sentavam nas suas mesas já preparadas, né, para essas figuras, né, e as mulheres dançavam cancan, aquela música em que elas jogam as pernas para um lado, né, tá? Sim. Serviam champanhe francesa, né, champanhe no caso é a França, mas enfim, né, a champanhe francesa, como ele diz no texto, nas taças desses sujeitos, e eles acendiam os seus charutos com notas de dólar, numa demonstração assim, fáustica, estonteante do seu poder econômico, né, e do seu poder político. São grandes coronéis que mandavam em tudo e em todos, né? Esse Cassino Antártica, ele é muito famoso porque o proprietário, ou o gerente, melhor dizendo, né, era um francês chamado François Cassoulet, um personagem incrível para ser estudado. Um camarada que chegou aqui, provavelmente em Buenos Aires, depois veio para Ribeirão, agora não lembro se foi, ou se ele foi para... Acho que é isso. Foi para Buenos Aires, depois foi para Ribeirão Preto, e por ter lá um certo conhecimento, por ser francês, né, logo interagiu, né, com essa elite ribeirão-pretana e virou o administrador de algumas instituições culturais da cidade. Mas era um grande maestro de um entretenimento noturno, né, em que as meretrizes se colocavam ali à disposição. Há quem diga que ele dava voltas na Praça Central de carro com as recém-chegadas. E essas mulheres produzidas, 4:30 da tarde, você imagina? Produzidíssimas, né, andando com o carro aberto para demonstrar, olha só que riqueza que os aguarda lá no cassino hoje à noite. Isso, obviamente, feria os olhos das mulheres de bem, né, da cidade de Ribeirão Preto. Então você tem histórias incríveis aí para compartilhar com o público, né?